Tudo bem, vascaíno e vascaína? Mais uma vez conseguimos uma grande vitória na justiça. Uma vitória do nosso competente time jurídico, o time da Sempre Vasco, que tem feito há 3 eleições um trabalho consistente e duro de luta pelo voto do sócio, pela participação do sócio e por uma eleição limpa. Eu queria aproveitar também para parabenizar o time jurídico do Jorge Salgado, que trabalhou em conjunto com a gente nessa ação e que juntos conseguimos essa vitória. Parabéns. O Vasco bravateiro, né? O Vasco, porra, aquele que bate no peito, eu sou fodão e só se fode, acabou. Acabou. Ganhou o Vasco da poderança, ganhou o Vasco da tecnicidade, ganhou o Vasco que vai fazer as coisas, vai tomar as decisões baseado em conceitos técnicos, naquilo que o presidente e o grupo que apoia o presidente defendem. Não vai ter estelionato eleitoral. Nós não vamos, a nova direção do Vasco não vai mentir para a torcida, não vai mentir para o quadro de associados, não vai vender terreno em Marte. Boa tarde a todos. Queria passar para os vascaínos que nos acompanham uma palavra de esperança, trabalho e crença no futuro do Vasco. Eu conheço o Jorge Salgado há mais de 25 anos. Eu não tenho nenhuma dúvida de dizer aos sócios do Vasco, aos torcedores do Vasco, que nós temos, a partir de janeiro, na presidência do nosso clube, talvez o quadro mais qualificado da Série A do Campeonato Brasileiro. Um presidente que construiu sua vida no mercado financeiro, que detém credibilidade no mercado financeiro, onde nós precisamos ter portas abertas para encontrar os caminhos de equacionar a nossa dívida, um presidente que conhece profundamente o Vasco da Gama, dedicou parte da sua vida ao nosso clube, encontrou já no Vasco os mesmos desafios que encontraremos a partir de agora, ou seja, um clube em dificuldade financeira, um clube precisando de ser reestruturado. Isso aconteceu, as vitórias esportivas vieram, e o Jorge Salgado mostrou que é possível recuperar as finanças, de ter responsabilidade, com a construção de um time forte e um time vencedor. Jorge Salgado tem uma outra qualidade muito importante para o próximo triênio do Vasco da Gama. Jorge Salgado conhece futebol. Jorge Salgado teve 3 anos na CBF, foi responsável pela Seleção Brasileira de Futebol, e Jorge Salgado tem as portas abertas em qualquer grande clube do mundo. O Vasco da Gama, a partir de janeiro, está a um telefonema de qualquer grande clube, seja para tratar de uma questão esportiva, seja para tratar de uma questão ligada ao marketing, ou patrocínio, ou a captação de receitas. Isso é uma fortaleza que vai dar a possibilidade do nosso clube virar a página que nós vamos virar. Vai ter dinheiro, já vai ter, meu irmão. Sabe por quê? Que tem um camarada lá que tem competência para arrumar dinheiro. Não é fanfarrão. Fanfarrão. Tá certo? Historinha de... É só você lembrar da entrevista dele. Não, o dinheiro não vai apintar assim. O Salgado tá botando o aval dele, rapaz. Só isso. Bem diferente do seu fanfarrão aí, tá? Que não tem para botar. Você, e através de você, gostaria que você encaminhasse esse vídeo para o Antônio Torres. O Antônio ainda não tive o prazer de conhecer, mas eu já sei das histórias dele, do quanto ele estaria
pronto para fazer uma parceria com o Vasco. O Vasco necessita de parceiros, pessoas que possam colaborar com o clube, principalmente nesse momento de dificuldade. Então, Raissandra, por favor, leve esse vídeo até o Antônio. A primeira premissa é a seguinte: o torcedor é parte interessada. O Vasco passa por um processo de separação da sua relação com a torcida muito grave. É como se a gente fosse um feudo ali dentro da política do Vasco e o torcedor não tivesse acesso. A visão que o torcedor tem hoje do Vasco é uma visão de separação da sua administração, dos seus políticos, dos desejos do torcedor. O torcedor é parte interessada. O torcedor não é apenas um consumidor de produtos, de ingressos, de planos, de doação para o CT, de camisa comemorativa, porque é isso que o Vasco tem dado ao torcedor há muito tempo. O Vasco pede, dá pouco. Dá pouca conquista desportiva, dá pouca conquista social e dá pouca participação ao torcedor. Então, a primeira parte dessa história é que o torcedor é o centro do negócio. O torcedor é o centro do plano. O torcedor estará mais próximo das decisões do clube. Esse é um valor cerne da proposta da Mais Vasco. 215 milhões de receita do Vasco é um número que, sem dúvida nenhuma, tem que ser aumentado. Ele tem que ir para torno de 400 milhões, já contando, inclusive, venda de jogador que tem que aumentar. E esse é um patamar que colocaria o Vasco no bloco dos 3 maiores. E é isso que o Vasco tem que chegar. Então, de 215 milhões e para 400, aí onde a gente pode obter rapidamente esse aumento. As receitas comerciais do Vasco em 2019 montaram 20 bilhões de reais. Se você pega os 5 maiores clubes em receitas comerciais do Brasil, uma média dos 5 maiores dá 90 milhões. Veja bem, o Vasco teve 20 milhões de receita comercial em 2019, quando a média dos 5 maiores do Brasil em receitas comerciais foi de 90 milhões. Então, assim, é óbvio que alguma coisa tem que ser feita. A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar uma diretoria comercial. Uma diretoria comercial no Vasco, especializada em vender pelo preço certo, a imagem de um dos maiores clubes do Brasil. O Vasco foi a 12ª receita do Brasil em 2019, isso já foi dito aqui muitas vezes. Eu falei sobre isso, o Adriano falou sobre isso, é uma preocupação de todos. E a nossa meta é estar entre as 5 maiores receitas do Brasil. Isso, a números de hoje, significa dizer que a gente teria que colocar para dentro mais 200 milhões de reais em faturamento. A gente entende que desses 200 milhões a mais de receita que a gente tem que colocar para dentro do Vasco, 100 milhões venham do futebol, 100 milhões venham de marketing e novos negócios. Que é essa brincadeira que a gente vai começar a falar hoje aqui e que vão vir muitos outros programas que vão falar de marketing, também novos negócios, inovação, tudo isso que a gente está falando. Então, assim, a meta em 2023 é a gente entregar, sem dúvida nenhuma, mais 100 milhões de faturamento em itens que não são itens de futebol. Está sendo difícil, está sendo penoso, não está sendo fácil, mas nós temos ainda a convicção completa dentro do nosso coração aqui, que lá no fim de novembro nós vamos conquistar esse acesso e devolver o Vasco aonde nos entregaram. Nos entregaram na Série B e a gente quer devolver o Vasco na Série A. É isso que nós estamos fazendo aqui. Um abraço a todos, uma boa sexta-feira, um bom fim de semana. Está em cima, então acho que a gente está começando a entrar numa onda boa aí. E é só continuar nessa onda aí que a gente vai chegar lá. Com certeza absoluta, eu acredito. Ok? Bom, parabéns a todos aí. Peço as minhas desculpas do ponto de vista de não ter entregue um resultado bom no futebol, pelo contrário, o resultado foi muito ruim no campo. Tiramos algumas boas coisas do futebol do ponto de vista interno, do ponto de vista da administração do clube, mas o resultado em campo deixou muito a desejar. Nós vamos começar uma reestruturação no departamento de futebol do Vasco. Já estamos aí contactando pessoas a respeito de uma reformulação para ver quem entra e quem sai. Isso vai ser feito aí até o final do campeonato, início das férias dos jogadores, mas haverá uma profunda reformulação no futebol. Os resultados, infelizmente, não aconteceram, apesar de todos os esforços, todo o empenho do Alexandre, do Fernando, dos jogadores, mas não houve entrega de resultado, então as modificações vão ter que ser feitas, já começaram a ser feitas
e estamos trabalhando por isso. A maioria das pessoas que conhecem um pouco mais o Vasco do ponto de vista administrativo, financeiro, estão vendo essa gestão com muito bons olhos e estão começando a querer abrir oportunidades para o nosso clube. Eu estou bastante otimista em relação ao futuro do Vasco. Eu prometi na campanha que eu entregaria um Vasco com muito menos dívida, um clube muito mais amigável e muito mais forte do ponto de vista do futebol. Você pode me cobrar isso daqui a 3 anos. E se não for agora, certamente vai ser o ano que vem. A gente está fazendo diante desse cenário. A gente está construindo um cenário para o ano que vem na Série B e um cenário na Série A. Obviamente que a gente está olhando mais para o cenário da Série B, por conta da responsabilidade que a gente tem que ter como gestor do clube.